Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao segundo dia do AWS Summit. É um prazer estar aqui falando para vocês hoje. Eu sou Renata Migliani, Senior Customer Solutions Manager na AWS há 3 anos. Bom dia, gente. Escutam bem? Faz um sinal de positivo para mim. Maravilha. Sou Yuri Nascimento, sou Partner Solutions Architect na AWS. Vai ser um prazer com vocês hoje falar sobre Connect. Bom, a gente viveu grandes mudanças nesses últimos tempos, né? Principalmente com a questão da pandemia, né? Onde a gente teve que, da noite para o dia, se adaptar em como levar a informação para os nossos clientes, como chegar aos nossos clientes, como nos conectarmos com os nossos clientes, né? Então, um dos principais aspectos que aconteceu e que a gente teve dificuldade foi como fazer com que as pessoas chegassem ao médico, chegassem ao hospital, fizessem a consulta. Então, a telemedicina, né, durante a pandemia, veio para deixar esse caminho mais próximo e fazer com que as pessoas tivessem acesso a uma consulta médica, enfim. Então, o vídeo, a teleconferência, teve uma importância maior, né, durante a pandemia para resolver problemas realmente críticos. E na AWS a gente tem uma categoria de serviços que se chama CDS, que é o Communication Developer Services, né, que é composto aqui pelo Amazon SES, pelo Chime e pelo Pinpoint, né, que permite com que os clientes criem aplicativos e serviços com habilidades para comunicação. E o Communication Developer Services atende a várias modalidades para ajudar os clientes, para ajudar o time de desenvolvimento a produzir conteúdo e a chegar no cliente final de uma maneira coesa, né? Então, comunicação transacional, habilitar notificação de pedido de push, agendamento por e-mail, agendamento por texto, comunicação assíncrona, SMS, chat, né? Comunicação em tempo real, enfim, são pontos que a gente consegue endereçar com o CDS, que é o nosso serviço AWS. Na AWS, assim como no grupo Amazon no todo, né, a gente fala muito de inovação. Inovação é uma constante para a gente. Então, para que a gente consiga tá sempre inventando em nome dos nossos clientes e trazer, resolver os desafios do dia a dia, a gente busca sempre ouvir os nossos clientes para entregar para eles essa melhor experiência, né? E trazer um ritmo acelerado de inovação. E a nuvem permite isso, cada dia mais. Então, dentro desculpa, gente. Primeira vez, a pessoa fica nervosa. Dentro dessa linha, né, de gerar novas ferramentas e ouvir o nosso cliente, a gente foi desenvolvendo soluções relativas ao atendimento ao cliente, que nós usamos nos nossos próprios atendimentos, né, para trazer isso cada vez mais para resolver as suas necessidades. Então, há uma frase do Jeff Bezos, nosso fundador, em uma das cartas aos acionistas, que ela é muito emblemática, onde ela fala sobre inovação e sobre como a Amazon inova. Então, eu vou ler aqui para vocês. Há muitas vantagens em uma abordagem centrada no cliente, mas aqui está a maior. Os clientes estão sempre maravilhosamente insatisfeitos, mesmo quando relatam estar felizes, e os negócios vão muito bem. O que a gente quer dizer com isso? Que por mais que o cliente fale para você que ele está satisfeito com aquilo que você está entregando, que tem tudo funcionado, que está tudo certo, ele sempre quer algo a mais. Sempre tem algo que você pode fornecer a mais para esse cliente. E é nessa linha que a gente desenvolveu um dos produtos que a gente vai focar aqui hoje, que é o Amazon Connect. Próximo. A inovação na Amazon, ela é sempre trabalhada de forma a atender algo que o nosso cliente precisa, mesmo que ele não tenha chegado a essa conclusão ainda. Então, muitas vezes, o cliente ainda não chegou à conclusão de que ele precisa de uma determinada ferramenta ou de um determinado mecanismo, mas o nosso trabalho, ele é focado em pensar e inventar através deles. Então, na AWS, a gente está sempre ajudando os nossos clientes a inovar nos seus negócios e fornecer experiências digitais
muito mais focadas e que ajudem com que eles atinjam aquele objetivo principal. No nosso caso aqui, a gente está falando de atendimento ao cliente, de experiência do cliente. E um ponto bem interessante que a gente vai falar aqui é que a gente não se limitou a melhorar a experiência do cliente que vai ligar para o contact center, mas sim melhorar a experiência do agente para que ele possa fornecer um atendimento cada vez melhor e mais fácil para os clientes. Então, não basta você inventar e trazer tecnologia para o lado do cliente que vai ligar para o seu contact center. Se você trouxer tecnologia, inovação e facilidades, ferramentas para o seu agente, você melhora o seu atendimento de uma maneira geral. Agentes que conseguem ter ferramentas úteis, inteligentes, com machine learning, com inteligência artificial, com ferramentas que vão fazer com que ele tenha as transcrições das chamadas de uma maneira muito rápida. Isso ajuda muito com que a satisfação do cliente, com que o cliente que está ligando para o seu call center tenha uma experiência melhor. E ajuda também, por que não, na retenção desses agentes, porque uma vez que você treina essas pessoas e dá para elas ferramentas para que elas trabalhem de uma forma fácil, rápida, onde elas conseguem responder ao cliente, à pessoa que está ligando, e informar de uma maneira coesa e efetiva, você motiva os seus agentes a continuarem trabalhando no seu contact center, que a gente sabe que isso também é um desafio. Então, uma grande área de foco para a gente é o atendimento ao cliente e a organização do contact center. Essa ferramenta, a Amazon Connect, ela é uma ferramenta que surgiu da nossa própria necessidade. É uma ferramenta 100% desenvolvida pela AWS e ela surgiu da própria necessidade da Amazon.com em atender os seus clientes. Então, como várias outras soluções no nosso portfólio, essa solução apareceu, ela foi desenvolvida para atender uma necessidade nossa. Nós entendemos que ela era uma solução que o mercado também precisava e aprimoramos e passamos a fornecê-la para o mercado também. Então, por ela ser uma solução 100% em nuvem, 100% flexível, onde você paga por uso, onde você faz o seu desenvolvimento baseado naquela sua necessidade do momento e cresce e diminui essa sua necessidade, essa sua quantidade de agentes, essa sua quantidade de supervisores, conforme o seu tráfego, e você consegue predizer esse tráfego, nós temos ferramentas para isso também. Então, uma vez que isso ele é completamente flexível, você paga simplesmente e unicamente por aquilo que você está usando naquele momento. Então, traz vantagens muito importantes no sentido de você conseguir atender uma demanda de uma Black Friday, por exemplo, um final de ano, um evento especial que você vai fazer, uma promoção. Então, você consegue ter esse crescimento dessa demanda de agentes, paga por esse crescimento pontual, depois ele retorna e você continua a sua vida normal no contact center. Isso é muito legal também. E eu aposto, gente, que a maior parte das pessoas que estão aqui com a gente hoje estão preocupadas com satisfação do cliente, né? Satisfação do cliente, experiência do usuário final, e enfim. Então, quando o cliente precisa de ajuda, né, cabe a nós entendermos quais são as necessidades dele, né, fazer um trabalho de dentro de casa para verificar como é que a gente resolve aquele problema, né, e ter as ferramentas corretas para poder chegar nesse cliente. Um dos principais pontos, um dos principais aspectos é que o cliente, ele tem o meio principal dele de uso para diminuir essa relação e estar mais perto das empresas. Então, não cabe à empresa somente dizer, olha, vou fazer uma comunicação com o meu cliente através de SMS, ou só através de correio eletrônico, de e-mail, ou só através de WhatsApp. Não, entender qual é o canal preferido desse cliente é um aspecto fundamental para o sucesso nessa comunicação, né? Então, a Amazon Connect vem para isso, Rê, como você bem falou. Pague pelo que você está utilizando, faça a sua campanha, parou de utilizar, pausou o atendimento, você não vai pagar por nada, então é um Pay as you go, um serviço Pay as you go, onde você paga enquanto você está utilizando. E para complementar o que o Yuri colocou aqui a respeito dos canais, então essa multicanalidade, quando ela é feita e utilizada de uma forma integrada, ela faz com que você possa começar o seu atendimento via telefone, continuar ele via SMS, ou por um chat no site, ou via e-mail, e você consegue ter a informação do que já foi tratado, do que já foi falado
falado, porque quem nunca teve que explicar várias vezes a mesma coisa para vários agentes ou para vários canais de um contact center para resolver o seu problema. Então, essa ferramenta, ela não foi uma ferramenta que ela foi sendo unida ao longo do tempo. Ela é uma ferramenta que nasceu integrada. Todos os pontos e todos os canais nasceram a partir da mesma ferramenta. Então, você não tem integrações que vão fazer com que essa informação se perca no meio do caminho. Exato, Rê, você trouxe um ponto maravilhoso aqui para o pessoal. Quem que gosta de ficar repetindo o CPF, ficar repetindo o nome completo, ficar repetindo o endereço para vários atendentes, né? Ou então aquela coisa de pressione 1 para isso, pressione 2, pressione 3. Quando chega no número 9, gente, a gente nem lembra o que estava acontecendo no número 2 e no número 3, né? Então a gente tem que melhorar essa experiência, né, do usuário final, porque aqui eu aposto que ninguém gosta quando tem que chegar no final do dia, a gente aperta o 9 para falar com o atendente. É isso que acontece. E é isso que não deveria acontecer, né? Então, há 5 anos o Amazon Connect está no ar, né? Foi lançado, é o nosso contact center OmniCloud, né? A gente usa para oferecer essa experiência do cliente final superior, né? Com essa omnicanalidade, com essa integração e principalmente fazendo muito uso de machine learning e inteligência artificial, tá bom? Bom, e aí o que aconteceu? Depois do lançamento do Connect, o crescimento foi vertiginoso, né? O crescimento foi muito bom, muito interessante. E rapidamente o Amazon Connect se tornou um dos serviços de maior crescimento dentro da AWS. Então a gente está falando, Rê, de 10 milhões de interações de contact center todos os dias, né? Então a gente está falando de clientes que adotaram o Connect como a LG, Delta, Vodafone, Capital One, né? Para quê? Para fazerem uso dessa agilidade de inovação, dessa capacidade de mudar rápido, errar rápido, sem demorar meses para executar uma alteração ou sem demorar meses para subir um contact center de fato. E complementando o que o Yuri colocou, com o Amazon Connect você consegue ter uma solução de padrão altíssimo, onde você tem todas as funcionalidades necessárias para ter um bom atendimento, com um preço competitivo e de forma flexível. Então, ele trouxe para o mercado, ele traz para o mercado de contact center um diferencial, onde você consegue ter desde poucas posições internas para um helpdesk interno, para um atendimento interno, para um saque, até empresas que adotam e fazem serviço de BPO. Então, não tenho uma quantidade mínima de posições, eu não tenho uma quantidade mínima de supervisores, eu não tenho que comprar nada não, porque se você for comprar a tradução de voz, você tem que comprar também essa outra ferramenta aqui. Não, você vai ter e vai pagar apenas pelo que você usa, pela quantidade de chamadas que você recebe, apenas isso. Então, isso traz a possibilidade para flexibilizar o tipo de solução que o Amazon Connect, um call center, ele vai trazer funcionalidades de um call center de grande porte para contact centers pequenos. E a resiliência e usabilidade de um call center de grande porte, sem a necessidade de você ter hardware, de você fazer contratos longos, onde você precisa se comprometer com anos ou com quantidade mínima de posições. Não, você consegue utilizar naquele momento. Você simplesmente entra na console, configura o seu contact center e já sai usando. Então, é muito fácil e muito rápido. Sem falar também, Rê, na não necessidade de contratos mínimos, ou seja, por exemplo, poxa, você tem que ter um mês, né, mínimo aqui, com essa quantidade de posições, com essa quantidade de agentes, para poder ter um contact center rodando. Então, isso não existe, a gente não tem um commitment mínimo de contrato para que o seu contact center seja então, a gente vem inovando... inicializado. Desculpa, passa o próximo para mim. A gente vem inovando muito rapidamente. Então, o que eu quero dizer com rapidamente? Hoje, a gente consegue ter previsão e planejamento da capacidade dos agentes. Então, assim, uma ideia de quantas chamadas. Eu pego as chamadas históricas e consigo ter uma visão de quantos agentes eu preciso para atender aquelas chamadas naquele pico. Um resumo dos chamados. Então, eu consigo ter
uma ferramenta, dentro da nossa ferramenta eu consigo ter uma visão de quais os tipos de chamada que eu estou recebendo, quais os perfis dos clientes. Eu consigo ter o perfil do cliente, onde eu vou ter um pop-up desse perfil do cliente na hora em que você recebe a chamada. Aí você vai me falar, tá bom, mas isso já existe há bastante tempo. Sim, existe, mas aqui a gente vai ter isso de maneira integrada e de maneira pronta. Você não precisa juntar ferramentas, a ferramenta é uma ferramenta única. Então, só para vocês terem uma ideia, desde que o Amazon Connect foi lançado há 5 anos, a gente teve aproximadamente 180 recursos lançados. Então, eu tenho há mais ou menos ali, porque todo dia a gente tem funcionalidades novas, 180 recursos que você consegue usar no seu contact center. E se você for fazer uma análise assim de curto prazo, de 2017 para cá, pelo menos 65 recursos. A questão da pandemia acelerou isso, porque um ponto que o Amazon Connect permite de uma maneira muito rápida e fácil é que você tenha os seus agentes remotos, em qualquer lugar, na casa do agente, numa localidade remota, quando você tem necessidade de disaster recovery, por exemplo, para você ter um contact center onde, caso eu tenha uma queda de energia, uma queda estrutural ou algum problema de locomoção para que as pessoas cheguem àquele lugar, elas conseguem trabalhar de qualquer lugar. Então, de fato, a única coisa que o agente precisa para poder trabalhar com o Amazon Connect é uma conexão de internet, um computador e um headset. Então, é de fato bastante simples e é leve em termos do computador. Eu não preciso de um computador poderosíssimo para fazer esse tipo de solução. Então, o fato da gente ouvir os nossos clientes e entender as necessidades deles e desenvolver soluções baseadas naquilo que eles precisam, ajuda com que a gente consiga fornecer cada vez mais soluções que são aderentes ao mercado. A gente não vai desenvolver algo onde a gente vai dizer, eu acho que isso aqui vai funcionar. Não, eu vou escutar os nossos clientes, que são vocês, do que vocês precisam, do que funciona para o contact center de vocês, trazer isso internamente e trabalhar para atender. Então, isso faz toda a diferença. Um outro ponto bem importante da gente colocar é que hoje a gente tem disponível em várias regiões, em vários lugares do mundo, fazendo com que várias pessoas possam se beneficiar dessa solução. Um ponto importante, um ponto interessante para trazer aqui para vocês, é que isso aqui é uma pesquisa do Gartner, onde foi perguntado para os usuários, né, para as pessoas, para os clientes da AWS que utilizam o Amazon Connect, por qual motivo que eles escolheram utilizar essa solução. Por qual motivo você escolheu o Amazon Connect como a sua solução de contact center. 66% deles respondem que é para impulsionar a inovação. O que a gente entende sobre isso? Que é uma solução que permite com que você inove a sua forma de atender de uma maneira muito rápida e principalmente, como ele é uma solução de pago por uso, você consegue impulsionar a sua experimentação. O que eu quero dizer com isso? A inovação, ela só acontece quando você tem a liberdade, a possibilidade de experimentar. Eu não tenho inovação sem experimentação. Então, uma vez que eu tenho a possibilidade de pagar por uso de uma solução de atendimento com funcionalidades diferentes, eu posso adotar para uma pequena célula, por exemplo, uma determinada solução. A gente vai falar de alguns pontos aqui mais adiante para dar uma ideia para vocês do que a ferramenta tem. Mas eu consigo, eventualmente, habilitar uma parte dessa solução e testar com um custo onde eu vou ter apenas o custo daquilo que eu utilizei. Então, eu não preciso de um hardware, eu não preciso de uma licença, eu não preciso de nada disso. Eu preciso simplesmente habilitar e utilizar. O que isso traz? Isso traz uma liberdade para a inovação. Isso traz que você tenha a possibilidade e o conforto de eventualmente falhar, porque inovação só é inovação se ela estiver sujeita a falha. Eu não consigo inovar se eu estiver fazendo algo que eu já tenho certeza que vai dar certo, dificilmente vai ser inovador. Então, para você ter a possibilidade de testar coisas novas dentro do mundo de contact center, o Amazon Connect te traz essas ferramentas que você pode experimentar. Então, é bem interessante essa porta que se abre. Próximo.
Então, se você se a gente for pensar em tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos, nos últimos de 2020 para cá, em como as coisas, se desdobraram, eh, mesmo com tudo que aconteceu, a gente conseguiu e a gente teve uma adoção muito grande dos nossos clientes para que os atendimentos acontecessem de maneira remota. E a resposta do produto, a resposta da solução foi muito boa. Então, se você olhar para trás, a única coisa que a gente vai conseguir concordar é quanto foi difícil a gente ter essa resposta rápida, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer. E o Amazon Connect respondeu muito bem a isso. A gente teve muitas adoções que aconteceram no momento da pandemia, com agentes remotos, com agentes trabalhando de casa, proporcionando que equipes médicas, por exemplo, tivessem respostas de locais remotos para que durante o lockdown as pessoas não ficassem desassistidas. Então foi algo que nos traz muito orgulho de ter uma solução que teve essa resposta rápida. Gente, mas as expectativas do cliente aumentaram, né? A gente não estava preparado para tudo que estava acontecendo, né? Então, assim, a gente começou no momento de pandemia, começou na necessidade de ter mais e as expectativas do cliente passaram a aumentar, né? Os clientes queriam fazer mais, os clientes queriam fazer diferente, os clientes queriam chegar e utilizar os canais de contato de uma maneira onde fosse mais confortável para eles. E aí, será que as empresas tinham as ferramentas corretas para chegar nesse cliente da forma que fosse mais confortável e mais interessante para ele, né? E como que a gente, qual que era a dificuldade dessa inovação no autoatendimento, né? Eu citei aqui para vocês, por exemplo, o autoatendimento, ele ficou com o nome no mercado super, vamos dizer assim, manchado, né? Por conta desse aspecto, de digite 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para isso, fala qual que é o teu CPF, fala qual que é o teu endereço, mais de uma vez. Então, além da experiência do cliente ser uma experiência ruim, a experiência do agente também era ruim. Também tem um problema, porque o agente, pessoal, não quer uma tarefa, né, burocrática e simples, que é de validar um usuário, dizer um saldo de uma conta, né? A gente precisa usar o que o agente tem de melhor, que é a capacidade humana dele, que é a empatia que ele tem para com o cliente. Então, como é que a gente consegue alcançar, como é que a gente consegue puxar o melhor que um agente pode ter, né? Que é a capacidade humana, o atendimento humano. Então, assim, um agente feliz, ele vai fazer um atendimento feliz, né? E aí é disso que se trata essa inovação. Essa também é uma das grandes razões pelas quais a gente investe muito em machine learning e inteligência artificial. E aí eu gostaria de começar explicando para vocês algumas maneiras pelas quais, né, a gente oferece essa nova experiência para o cliente. Para ilustrar isso, eu vou passar, a gente vai passar um pouquinho agora sobre o assunto experiência do cliente e experiência do agente. Tá? Bom, a gente vai começar falando do aspecto de omnicanalidade. Tá? Então a gente viu que a maioria das jornadas desses clientes começa online e em dispositivos móveis, tá, gente? Mais de 90% em mensagens de textos são respondidas ou lidas em até 90 segundos, tá? Então a gente tem aí uma proliferação, né, de mensagens, seja no WhatsApp, seja no correio, seja no o SMS, né? Então a gente tem aí, vamos dizer assim, um leque grande, para não dizer às vezes até uma bagunça, né? Mas um leque grande de informações que estão chegando por vários canais com esses clientes, né? E esses canais oferecem toda a flexibilidade para a gente obter suporte, né, em trânsito, em vez de ficar em espera ali, permanecendo conectado com a sessão de bate-papo ou online. Quantas vezes a gente não precisa do atendimento no banco e a gente precisa ficar logado naquele chat, esperando receber a mensagem, o retorno. A gente já desabilitou o push, né, a notificação do banco, e aí quando a gerente responde, a gente não está vendo o que é que ela respondeu. Então, essa necessidade de ficar logado para receber esse retorno pode não trazer ali a melhor
a experiência para o cliente final e também não trazer a melhor experiência para o agente, que é papel fundamental, eu acho, aqui no papo que a gente está trazendo hoje para o pessoal. Sem Porque dúvida. apesar da tecnologia, né, apesar do serviço Connect trazer uma inovação muito grande do ponto de vista de facilidade, pague pelo uso, etc., a gente não exime, né, a necessidade do agente e do contato humano, né. Agora, como é que a gente faz com que esse contato humano e essa empatia, que é o melhor das nossas características, possa ser utilizada de fato para melhorar a experiência do nosso cliente final, né? E o acesso à informação, né, que o agente tenha acesso à informação que ele precisa para proporcionar um bom atendimento ao cliente. Exato, exato. E aí a gente fala um pouco da nossa experiência de autosserviço, né, usando aqui chatbot, né, e do Connect com o Amazon Lex, que é uma das nossas principais ferramentas de inteligência artificial, onde a gente pode usar a Natural Language Understanding, NLU, né, que é a nossa poderosa experiência de conversação de texto em fala neuro, que pode fazer com que essas interações pareçam naturais. Então, ao invés de te perguntar qual o seu CPF, digite o seu CPF, digite o seu número, enfim, ou como posso ajudá-lo, a gente vai entender, o Connect vai entender a sua necessidade de maneira real, ou seja, quero bloquear um cartão, tá? E da mesma forma que o Connect vai conseguir entender isso de maneira natural, a gente pode fazer integrações com o chatbot e autoatendimento, onde a passagem da informação para você seja uma informação 100% natural, né? Então, aquela vozinha que a gente já escuta hoje, né, é uma voz que traz para você ali uma naturalidade, um toque humano maior, né? Então você vai deixar de precisar, você não precisa mais ficar dizendo pressione 1, 2, mas sim perguntar para o teu cliente o que ele está tentando fazer. Então, bom dia, o que você está tentando fazer hoje? É diferente de digite 1 para, né, saldo, 2 para limite, enfim. Então, a experiência torna-se mais humanizada do ponto de vista até da linguagem natural. Você consegue ter um bot de fato conversacional, onde o cliente consiga interagir com o bot de uma maneira com linguagem natural. Ele não precisa ter gatilhos de informação onde eu vou mandar para o próximo passo. Eu consigo fazer com que essa conversação seja o mais natural possível. E aí, como a Rê falou, a gente consegue integrar o chatbot, né, integrar o chat com o Amazon Lex, né? E o fato disso tudo ser baseado em interface gráfica para o usuário facilita muito a configuração. E aí a gente tem um tempo estimado, né, de configuração de um chatbot de 2 a 4 semanas. Então, toda aquela etapa de curadoria gigante, imensa, que a gente tinha no passado, né, a gente consegue diminuir esse tempo com essa integração. Então fica tudo muito mais rápido, né, tudo menos complexo do ponto de vista de automação, porque a Rê falou uma coisa muito interessante aqui no começo. Não foram pequenas peças que foram sendo juntadas para poder compor uma solução. É uma Exato. solução que ela já vem nativa, gente, com toda essa experiência e essa necessidade que o cliente tem. Então, quando a gente fala chatbot, quando a gente fala chat, quando a gente fala Lex, são serviços que estão aí plugados ao Connect, vamos dizer assim, quase que nativamente, né? Então você tem a melhor experiência porque você já tem uma plataforma que foi construída para tal. Foi construída para resolver essa necessidade do cliente, foi construída para atingir esse nível de experiência superior com o cliente. E as chamadas de notificação outbound, a gente sabe que elas são isoladas, né? E você perde informação e contexto, muitas vezes, com as chamadas de outbound. Como é que a gente vai verificar esse histórico? Como é que a gente vai fazer análises em tempo real, né? Então, aqui com o Connect, com o Amazon Connect, a gente consegue personalizar essas chamadas e notificações, tá? Alcançando esses clientes de maneira escalável, com Machine Learning e tudo em um único serviço. Então, qual que é a melhor forma de você personalizar essa chamada outbound? Qual que é a melhor forma de você resolver o problema de saída de mensagem, né, ineficiente, fragmentada, em sistemas diferentes? Um sistema para mandar um e-mail para o cliente, outro sistema para mandar o SMS, outro sistema do chatbot. Então, o Connect ele vem justamente para consolidar isso
tudo em um único lugar e facilitar a gestão e a curadoria de informações e a verificação e avaliação dessas informações históricas. E aí, como como o Yuri colocou, a gente tem o lado experiência do cliente, então como o cliente vai interagir com o Connect, né? E a gente tem também, a gente se preocupou muito com a experiência do agente. Então eu vou falar um pouquinho aqui da perspectiva do agente, o que a gente traz de ferramentas e diferenciais para que o agente consiga performar um bom trabalho dentro do Contact Center. Eles são o coração do Contact Center, né? Assim, por mais que a gente tenha automatizações, chatbots, ferramentas, não adianta. Grande parte do resultado de um Contact Center, da qualidade de um Contact Center, está ligado às pessoas. É um trabalho humano e nada vai substituir isso. Então, o fato da gente a gente proporcionar ferramentas para que essas pessoas façam o seu atendimento de maneira melhor, traz um resultado também bastante interessante. A gente vai passar um vídeo para vocês de um agente, de como é o trabalho de um agente com o Amazon Connect. Oh yeah, no problem. No, thank you. Another satisfied customer. Morning! Welcome to my humble abode / office. In this room, it's not uncommon to hear things like, Sam, you made my day, or you're my hero, or thanks for that room upgrade. Who am I? I'm a contact center agent, of course. You're probably asking yourself, how can he be so amazing? That's genetics. But how can I continually solve my customers' problems and exceed their expectations? Wouldn't you like to know? Okay, I'll tell you. It's Amazon Connect, a machine learning powered contact center service that improves customer experience. And believe me, it's a total game changer. Check this out. Morning, Shirley. I see you need some assistance with your upcoming hotel reservation. You'll notice that I didn't need to verify any of her information because Shirley opted that her voice ID be confirmed by voice biometrics. It's a fancy way of saying that the computer recognizes her voice, so I don't need her to verify her mother's first grade teacher's last name. Oh, so you're traveling with your dog now? Not a problem. I went ahead and booked you for a pet-friendly ground floor room with access to the courtyard so that your dog can get some much-deserved sun. Amazon Connect will now queue up Shirley's updated reservation reminder along with hundreds of our other customers who have hotel bookings next week. Anything else I can help you with? Restaurant recommendations, sure. Let's check out those delicious eats. Amazon Connect is machine learning enabled, so it gives me a wealth of knowledge at my fingertips, so I don't have to scramble searching for a restaurant and keep Shirley waiting. Okay, it looks like I have an Italian, Thai, and classic American restaurants right around the corner. Maybe you should try all three, or as I say it, a world tour. No, Shirley, thank you. Amazon Connect makes my job easier, which in turn helps me make my customers happy with every call. Maybe it's time to modernize your contact center with Amazon Connect. Well, back to work. Hey, Bruce, how you doing? Oh, great. Bom, então vou falar aqui rapidinho de algumas funcionalidades, algumas soluções que o Amazon Connect traz para as nossas questões do dia a dia com o Contact Center. Então, quando a gente fala do Connect Voice ID, a gente endereça um ponto que é muito importante no Contact Center, que é o você não precisar que ele coloque no script, olá, senhor, por favor, me confirme os últimos 5 números do seu CPF. Aí ele muda de agente. Olá, senhor, me confirme o seu endereço, o nome da sua mãe, o nome do seu pai, o nome do seu cachorro. Então, assim, entra numa hora que a pessoa ela já não quer mais, ela desiste de ligar para o Contact Center porque ela não quer ficar ali confirmando aquilo toda hora. O Amazon Connect Voice ID, ele faz com que você não precise ter esse questionamento manual e repetitivo. Você consegue ter uma autenticação automatizada desse chamador. Então, pelo padrão de voz dessa pessoa, você faz
a autenticação por essas características e você tem um nível de segurança que é muito maior do que você simplesmente perguntar uma informação que ela pode ser vazada. CPF é uma coisa que não é exatamente um dado sigiloso. Então, o nível de envolvimento dos seus agentes e da forma como o seu agente é visto pelo cliente, ele melhora muito a empatia, não só do agente pelo cliente, mas também do cliente pelo agente, porque existe, né, já essa... Nossa, quantas vezes a gente já não olhou e falou assim, eu não quero ligar no call center, faço de tudo para não ligar no call center, porque ele não vai entender, eu vou ter que explicar muitas vezes. Então, assim, quando você liga e a pessoa te atende, te tratando já baseado naquilo que você tem a possibilidade de estar com um problema, e já com a sua autenticação de voz realizada, de uma maneira mais cordial e mais próxima, isso traz um conforto muito maior para a pessoa que está ligando. Então, dentro dessa nossa ferramenta, a gente proporciona com que, e além disso tudo, a gente diminui o tempo de atendimento. Uma vez que você não precisa fazer essa verificação, o seu TMA ele diminui, o que também é um ponto bastante importante, porque um dos custos maiores do contact center são as pessoas. Então, quanto menos você precisar de usar o tempo daquelas pessoas para tarefas que não precisam ser feitas por elas, melhor. Um outro ponto, uma outra funcionalidade que nós temos é o Customer Profiles. O que é o Customer Profiles? Quando você tem quando o cliente te liga, o agente precisa procurar por quem é aquela pessoa, precisa buscar numa base de dados, num CRM, naquela interface que ele usa para fazer o atendimento, quem é aquele cliente. Uma vez que esse cliente já venha identificado, você consegue ter esse tempo diminuído do seu tempo de atendimento e também trazer o conforto para o cliente dele ser saudado pelo seu nome, dele ter o histórico das chamadas já incluído ali, quais foram os últimos pontos que ele tratou, ele tem alguma fatura em aberto, ele tentou fazer alguma alteração e não conseguiu, tudo isso ele já vem consolidado nesse Customer Profile, onde eu consigo ter um atendimento mais ágil. Isso traz tanto agilidade para o agente quanto conforto para o cliente. Um outro ponto, e esse eu adoro, eu acho incrível essa solução, que a gente tem nativo dessa plataforma, é o Contact Lens. O que é o Contact Lens? Ele é uma solução que monitora em tempo real e ajuda com que o atendente tenha a análise de daquela conversa. Então, eu tenho todo um portfólio, uma análise da voz, do tom de voz, da forma como está sendo falado, quando o cliente fala por cima do agente, o agente fala por cima do cliente, do que está acontecendo ali naquela chamada, e com essa solução, com o Contact Lens, eu consigo ter em tempo real, insights do que está acontecendo ali e, inclusive, buscar ajuda de supervisores, se for o caso. Então, eu consigo ter alertas automáticos para segundo nível, para supervisor, para outras áreas que podem trazer um auxílio ali, para aquele momento, de forma que o agente não precise tomar essa iniciativa. Essa iniciativa ela é tomada pelo sistema. Eu consigo também, a partir dessa análise do Contact Lens, fazer um histórico de como, de coisas e de pontos e de soluções que eu tenho que melhorar no meu atendimento. Então, é uma análise completa de tudo que está sendo falado ali, inclusive com transcrição, em tempo real. Próximo. Um outro um aprimoramento que a gente tem, né, com relação ao Contact Lens é que ele usa Machine Learning. Então, quanto mais chamadas eu tiver e mais chamadas forem monitoradas ali, melhor eu vou ter a identificação de categorias do porquê aquela chamada e melhores vão ser os insights. Então, assim, é um algoritmo que ele vai ser trabalhado e alimentado ao longo do tempo. Então, traz também um outro ponto que é muito interessante, que é com relação ao treinamento dos agentes. Os agentes passam a ter
um conhecimento de outros eventos que aconteceram semelhantes e qual foi a ação que foi tomada com relação àquela situação. Então, o Contact Lens ele traz essas sugestões que vão sendo realimentadas, fazendo com que os agentes possam ter respostas mais assertivas e mais próximas daquilo que vai resolver o problema do cliente, além da intervenção dos supervisores. É uma solução, assim, incrível. Eu acho muito rico você ter esse tipo de... Isso já é uma solução que já existia também, não é algo completamente novo, mas é algo que, estando dentro da plataforma, sendo algo que você pode pagar por uso, adicionar, utilizar, verificar se de fato faz sentido para a sua operação ter essa solução e, se for o caso, desativar, se não for o caso de ter, é muito interessante, é muito flexível. Os custos para que você tenha o Contact Lens, eles são muito próximos de algo que você consegue ter para qualquer tamanho de operação. Isso faz muita diferença. Uma outra situação que a gente tem, que também é bem frequente, são as recomendações para os agentes em tempo real, que é o que a gente chama de Connect Wisdom. É uma base de conhecimento que ela vai sendo criada, que ela vai sendo construída e que ajuda com que o cliente ache a resposta para uma questão ou uma necessidade que ele tem com aquele cliente dentro dessa base de dados. Então, é muito interessante que ele vai trazendo, conforme o sistema escuta o que o cliente está pedindo, ele vai trazendo sugestões para o agente do que ele pode responder. Isso ajuda muito também na questão de as respostas serem unificadas. O que eu quero dizer com isso? Quem nunca ligou num contact center, falou com o agente A e recebeu a resposta A, falou com o agente B e recebeu a resposta B, completamente diferente da resposta da resposta A. Então, o Wisdom, ele ajuda com que você tenha respostas mais padronizadas no seu contact center, o que faz com que você diminua essa discrepância. É muito interessante também. Um ponto que é bastante interessante do Wisdom também é que ele gera resumos daquilo que foi falado pelo cliente e o agente e pode colocar esses resumos dentro do sistema. Então, eu evito que o agente, precise ficar 5 minutos ali depois que acabou a chamada, digitando o que foi dito naquela conversação. Inclusive, ele tem ali o resumo da conversação e se depois, em algum momento, ele quiser a conversação completa, por uma questão de compliance, por uma questão de o cliente está pedindo ou tem alguma dúvida, ele consegue expandir e ler tudo o que foi falado. Então, traz uma segurança para aquele agente, e uma rapidez para aquele atendimento, de ter a certeza de que o que foi discutido está ali naquele sistema. Então, é muito interessante. E, finalmente, aqui, para a gente finalizar a questão, o capítulo agentes, a gente tem o Connect Tasks, Amazon Connect Tasks. O que é o Amazon Connect Tasks? Ele vai gerar tarefas para os agentes, para o supervisor, para uma próxima área, e faz com que essas tarefas fiquem encadeadas de forma que nada se perca. Então, eu consigo ter, dentro dessas tarefas, mandar, inclusive para áreas fora do Contact Center, tarefas de utilização ou que precisam ser realizadas para que se feche o ciclo e o cliente tenha o seu atendimento final e a sua necessidade resolvida. Então, vocês podem ver que é um portfólio de soluções que a gente pode usar juntas ou separadas para fazer com que o atendimento ao cliente, a experiência do cliente, a experiência do agente se tornem mais rápidas, fáceis e, por que não, prazerosas durante esse atendimento. Além disso, um ponto muito importante é que a gente consegue fazer uma consolidação e melhorar e simplificar a experiência de desktop desses agentes. Então, quem nunca esteve num contact center onde você tem 15 telas que a pessoa precisa acessar para fazer um atendimento? Então, a nossa experiência de desktop busca minimizar essa quantidade de telas necessárias para fazer um atendimento, para que o agente consiga ser mais ágil e mais assertivo no seu atendimento. Se a gente fosse sumarizar o
que você trouxe sobre a experiência do agente, eu tenho uma conclusão de que assim, a gente está está automatizando muita tarefa, está utilizando muito machine learning para desonerar a quantidade de tarefas desse agente, e no final do dia, ele vai estar mais feliz para realizar o trabalho dele, né? A gente vai ter uma produtividade melhor e vamos poder usar o lado humano do agente de uma maneira mais inteligente, mais eficaz, né? Vamos poder usar mais empatia com esse cliente, com esse atendimento, né? Essas pessoas, os agentes, eles amam resolver o problema das pessoas. Eles estão ali muitas vezes porque eles são apaixonados por resolver problemas das pessoas, por ajudar as pessoas. Então vamos usar essa paixão de uma maneira mais, né, mais interessante, ao invés de ficar passando 15 telas, ao invés de ficar verificando a identidade do usuário, verificando quem é, CPF, etc. Vamos utilizar essa paixão. Imagina só o tempo que você vai economizar em você não ter que identificar quem é o cliente que está te ligando, e, posteriormente, fazer a entrada de dados do resumo do que foi conversado na chamada. Só isso, ele já vai trazer uma diminuição do seu tempo de chamada em agente, do seu tempo médio de atendimento muito grande. E aí, para viabilizar isso, para viabilizar os fluxos e todo o desenvolvimento, a gente tem uma solução, a gente tem uma forma dentro do Connect para que isso seja feito de maneira no-code, tá? Visual, porque a gente sabe que nem sempre as empresas têm os recursos de desenvolvimento necessários para agir quando esses ajustes são necessários. Então, essa opção no-code, né? Ou low-code, simplifica, né, o desenvolvimento, a criação e o ajuste dos fluxos de contatos, né, personalizados para os agentes, de uma maneira muito mais simples do que milhões de linhas de código. Então, a gente sabe que nem sempre todos têm essas ferramentas disponíveis, e aí, por isso a gente tem a possibilidade de visualmente utilizar a interface gráfica para opções no-code ou low-code para a criação dos fluxos de atendimento dentro do Connect. E, da mesma forma, essas regras permitem que você crie ações para que o Connect execute automaticamente, com base nas condições que você especificou, né? Então, imagina que você teve a condição de maneira no-code ou low-code, né? Pouco código ou baixo código, baixo índice de desenvolvimento. Criar os seus fluxos, você pode criar as suas ações para que o Connect tenha ali os gatilhos para executar, né? Então, você pode configurar, por exemplo, um aplicativo externo para tarefas automaticamente, adicionar regras que informam o Connect quando criar tarefas e quando roteá-las e como rotear essas tarefas, né? Você pode criar regras que aproveitem o Contact Lens, tá? Para categorizar automaticamente os contatos com base nas palavras-chave e as frases pronunciadas pelos clientes, né? E você pode criar regras também para alertar automaticamente o supervisor quando ocorrer um problema de experiência do cliente. O cliente ficou chateado? O cliente passou a falar mais alto? Palavra-chave? Palavrões? O cliente ficou mais nervoso? Automaticamente a gente pode envolver o supervisor para que ele tome alguma ação. Você consegue fazer com que o roteamento ele seja baseado naquilo que o cliente está te trazendo. Então, você não precisa mais fazer com que ele digite algo ou... Não, a hora que ele te conta aquilo que ele está procurando, você consegue fazer esse roteamento baseado em skills, baseado em experiência. E é claro, Rê, que a gente não seria AWS se a gente não mostrasse amor, né, pelos outputs dos nossos clientes, pelos inputs que a gente recebe de informação dos nossos clientes. Então, a gente tem uma série de APIs do Amazon Connect, tanto para gerenciamento do usuário, para conexão rápida, para criação de fluxos, né, para que essa experiência e essa satisfação do cliente seja alcançada mais rapidamente pelas empresas. Então, conectar clientes a parceiros e equipes internas de desenvolvimento que estão empolgados para esse desenvolvimento, com a possibilidade de um contact center com uma experiência de usuário final superior, totalmente programável. Então, as empresas vão definir quais serão as regras para atendimento desses clientes. Então, você define, tá bom? E todo esse ferramental, todos esses serviços fazem com que a gente possa capacitar os agentes para serem super-humanos. Então, por que a gente fala super-humanos? A gente tem que
colocar sempre em primeiro lugar essa capacidade humana de empatia e de entendimento da necessidade do próximo. Então, desonerar as tarefas do agente e fazer com que ele tenha tempo hábil, né, felicidade suficiente no trabalho para se colocar no lugar do cliente, faz com que ele tenha um atendimento super-humano e a gente possa usar as principais características humanas, né, nesse atendimento com o uso do serviço aqui do Connect. Alguns desses pontos, alguns desses novos recursos que são integrados, tá? Integrados sim, presos não, tá bom? Vem para ajudar esse tempo e esse desenvolvimento. Como, por exemplo, o Machine Learning, né? No Connect para previsão, planejamento de capacidade e agendamento. Tá? Para quê? Para facilitar com que os gerentes do Contact Center possam prever os volumes de contato e de ligações que vão ter com a previsão e possam se preparar para isso, né? Então, essa previsibilidade para que você possa planejar a capacidade de atendimento é algo que é fundamental, principalmente para campanhas, né, épocas do ano, sazonalidades, Black Friday, Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, enfim. Então, prever esse volume de chamadas baseados no contexto histórico, baseados em Machine Learning, faz toda a diferença quando a gente vai falar de planejamento de capacidade de atendimento. Gente, eu sei que a gente cobriu bastante coisas aqui, são muitos serviços, são muitos itens, né? Espero que até então vocês a gente tenha conseguido passar para vocês a principal mensagem, que é desonerar o agente, passar uma experiência melhor para o agente e para o cliente também, tá bom? E fazer com que o atendimento seja uma experiência positiva. Bom, com que a gente não pense 10 vezes antes de ligar para um contact center somente por chateação. E facilitando a entrega dessa experiência boa para o cliente, você melhora também a experiência do agente. Então, do lado do cliente, a gente tem que ele pode entrar com o seu canal de escolha. Então, não importa se é WhatsApp, se é SMS, se é ligar, se é falar com o chat, não importa. Qualquer dos canais que ele escolha, ele vai ser bem atendido, ele vai ter um atendimento a contento. Você ter o autoatendimento inteligente, que é aquele autoatendimento onde você, de fato, consegue resolver as suas necessidades. Então, você sabe que você vai entrar, seja na URA, seja com o chatbot, você vai fazer o seu autoatendimento e você vai chegar à solução sem precisar falar com a gente, se for o caso. Que as interações sejam rápidas e sem atrito. O que eu quero dizer com isso? Que a hora que eu for falar com o agente, de fato, eu consiga ter um atendimento onde o agente sabe quem eu sou, onde ele tem uma visão do que é o meu problema, de tudo aquilo que eu já coloquei no bot, no e-mail, no chat, em tudo que eu já falei antes, que ele tenha essa informação para que o meu atendimento seja um atendimento bom. Que eu tenha... Volta. Tá me sabotando, tá vendo? É isso. Desculpa, gente. E que o atendimento seja consistente e personalizado. Então, assim, que se eu ligar hoje e for atendida pelo Yuri, eu vou ter eu vou ter informação X. Se a informação não mudou, a informação é a mesma, eu ligar daqui a 10 minutos e eu for atendido por outro agente, eu vou ter a mesma informação, porque é a informação correta. E do lado do agente, que eu consiga ter uma autenticação mais rápida e segura, eu consiga ter a certeza de que aquela pessoa que está me ligando é quem ela diz ser, que eu consiga ter insights sobre o cliente em tempo real. Então, assim, ninguém sabe tudo, ninguém tem todas as respostas. Se eu conseguir ter, diante do que está sendo conversado, sugestões de como e o que eu fazer com aquela situação, ajuda muito no atendimento e ajuda muito na questão treinamento e desenvolvimento dos agentes. Que eu tenha sistemas e ferramentas conectadas. O que eu quero dizer com isso? Que eu não precise acessar 30 links, 30 sites, 30 aplicações diferentes para trazer uma informação para o meu cliente. Que eu tenha isso de uma forma resumida e conectada. E que seja mais fácil de acompanhar tarefas críticas. O que eu quero dizer com isso? Que uma vez que eu recebo uma solicitação, uma questão, um ponto, eu tenho um fluxo que vai ser acompanhado de início a fim, por todas as etapas onde ele passa,
para que eu tenha certeza que, ao final, o problema do meu cliente vai estar resolvido e, principalmente, documentado. Então, tudo isso o Amazon Connect traz. Se a gente for falar da perspectiva cliente, da perspectiva a gente consegue alcançar com essa solução, com essa plataforma. Próximo. Agora sim. Agora sim. Então, dentro dos recursos que a gente tem, serviços gerenciados, treinamento e certificação AWS, eu consigo ter parceiros da AWS que são certificados e prontos para atender e ajudar os nossos clientes, ajudar vocês na utilização dessa solução. Eu consigo ter marketplace, onde eu tenho outras soluções que podem se integrar a essa solução. Eu consigo ter suporte da AWS, então suporte em idioma nativo, suporte onde você vai ter uma pessoa que vai te ajudar, que fala a mesma língua daquilo que você está fazendo ou precisando ali naquele momento, e serviços profissionais, para que a gente possa ajudá-los a implementar essa solução, caso vocês precisem. Nosso foco é sempre fazer com que vocês consigam fazer suas implementações, somos builders e adoramos fazer com que os nossos clientes consigam ter autonomia para tocar e desenvolver e tudo mais, mas também temos os nossos serviços profissionais, os nossos parceiros, caso vocês prefiram que a gente faça com vocês. E é isso, gente. Aqui a gente tem uma lista de alguns parceiros que são habilitados e credenciados com a Amazon Connect. E a gente não tem, assim, como deixar de falar sempre. Os parceiros são muito importantes nessa nossa jornada. Próximo. Vocês podem começar hoje, gente. aws.amazon.com/connect, vocês conseguem mais informações sobre as nossas soluções, sobre tudo que a gente falou aqui e acompanhar as novidades. E eu queria convidar vocês também, incentivá-los, tá bom, gente, para se inscreverem na nossa plataforma Skill Builder, que é o nosso centro de aprendizado online, que é muito mais, que torna fácil para quem é iniciante no assunto, ou quem já está mais intermediário, ou quem já está mais avançado também. São mais de 500 cursos digitais gratuitos que vocês podem se inscrever por aqui, tá bom? E assim que estiverem preparados, também podem se inscrever no AWS Certifications, para receber todas as informações, updates e tirarem as suas certificações Amazon e se capacitarem com os nossos serviços. Bom, agradeço a Rê, agradeço a vocês pelo tempo. Muito obrigada, obrigada Yuri, obrigada gente, foi um prazer falar aqui para vocês, tenham um bom dia, aproveitem o evento. Bom dia, gente.